Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como é de praxe, né? Vamos dar aquele aviso da Lei de Proteção de Dados. Aqueles que, porventura, não quiserem que sua imagem seja divulgada no canal do GAEB no YouTube, né? Que não tem a sua câmera desligada. Mas pode ligá-la quando for participar com a gente, né? Dos debates, das colocações, dos adendos, das perguntas, após a fala de cada monitor. Alguns avisos de suma importância com relação às atividades práticas, né? Atividades presenciais. Nós voltamos com praticamente todas as palestras do GAEB presenciais. Só está faltando agora de terça-feira à noite. Terça-feira à noite que eu sou o responsável, sou o coordenador. Por enquanto não voltou ainda não. Mas nós temos o passe infantil nas segundas-feiras, né? Às 18h30. Logo após, às 20 horas, nós temos a prece para os adultos, a palestra para os adultos, com fluidificação das águas, né? E passe coletivo, por enquanto. As palestras, elas voltam a acontecer na terça de manhã, às 10 horas também, o mesmo procedimento de palestra, passe coletivo e fluidificação das águas. Nós temos nas quartas-feiras também às 20 horas, na quinta-feira às 15 horas, não é mesmo? E voltamos também com as atividades de domingo pela manhã, às 10 horas, a Mocidade Espírita Rafael Thomas, a MERD, né, voltou presencialmente. O grupo de pais da Mocidade voltou. É diferente do grupo de pais da Evangelização Infanto-Juvenil, né, que é no sábado. Essa, por enquanto, continua virtual, né, por outra plataforma, o Google Meet. E a pretensão nossa é que, durante meados de maio, voltemos com o atendimento fraterno, né, que era na sexta-feira. A gente vai passar a fazê-lo inicialmente na quinta-feira, em forma de experiência, né? E vamos voltar em junho com o tratamento espiritual, tá bom? Vai funcionar inicialmente só uma cabine e, com o passar do tempo, a gente vai aumentando. Então, paulatinamente, as atividades estão voltando. Agora, as atividades virtuais continuam, tá? O culto da quarta-feira, as palestras da sexta-feira, alguns cursos, né? Na verdade, em plataformas diferentes, nós temos cursos na segunda, cursos na terça, nas quintas-feiras e nos sábados. Então, esses eram os avisos para a noite. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Elevemos o nosso pensamento até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, agradecendo inicialmente a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui sorvendo ensinamentos, normalmente da mentora Joana de Ângeles, através da sua série psicológica, que tanto nos tem dado, né, traçado um link assim, entre os postulados espíritas, né, com as psicologias existentes, e isso tem nos auxiliado muito no entendimento e da necessidade do autoconhecimento, do autoencontro. Assim, caros irmãos e queridas irmãs, é que vamos, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de estudos da noite, rendendo graças a Deus. De imediato, então, passamos a palavra para o Lelis, que vai dar início ao encontro da noite. Nosso boa noite a todos e todas, muito bem-vindos. Vamos fazer aqui umas breves reflexões para depois a gente conversar. E para isso nós vamos compartilhar aqui alguns slides. Ok. Tudo bem. Certo. Então, nós vamos falar algo sobre a criatura astuta dentro do tema fatores de insegurança. A benfeitora apresenta aí 4 deles. Achamos de bom alvitre que a gente reveja a história, o mito, né, contado pela benfeitora, no qual ela se baseia para nos falar desses tópicos que virão em seguida. Ela fala da história de
Sísifo, né, que era um deus com D minúsculo, deus-rei da antiga mitologia grega. Antes disso, ainda, nós vamos entender melhor o que é astúcia. A criatura astuta é o primeiro tópico do que nós vamos tratar. Então, nada melhor do que a gente pegar e dar uma recordada, trazer à memória o que é astúcia. Eu fui buscar em várias fontes mais conceito, mais detalhes sobre o conceito de astúcia. E eu encontrei lá no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 28, quando a própria Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o instinto, por não possuir a faculdade de pensar, adquire e exterioriza a astúcia. Então, decorre do instinto. Ficou claro, pelo menos, esse primeiro ponto para nós. E a astúcia, por sua vez, é um mecanismo através do qual o ser consegue o que persegue. Quando esse instinto não se encontra iluminado pela consciência desperta, lúcida, e direciona o ser, surge-lhe a astúcia, em detrimento da inteligência. Aí a gente já percebe a diferença bem delineada pela benfeitora entre astúcia e inteligência, tornando-o adaptável em quaisquer situações, pusilânime, aderindo e vinculando-se a pessoas e circunstâncias. Então, tímido, pusilânime, em vez de manter, digamos, os princípios com os quais fomos formados, a nossa personalidade e tal, não os usamos, apenas aderimos e nos adaptamos àquele contexto no qual estamos inseridos. E aí isso é uma manifestação de astúcia, né? Então, tornando adaptável em qualquer situações, pusilânime, aderindo e vinculando-se a pessoas e circunstâncias, sem a sua identidade pessoal, nem as específicas características psicológicas. Mente, engana, trai, considerando-se inteligente e subestimando a inteligência dos demais, porque age direcionado pelo instinto, inventa, sem criatividade, escusas, esclarecimentos, projetando sempre a sombra, até ser desmascarado ou relegado a plano secundário, considerado pernicioso em meio social. Então, essas aí são algumas características do astuto. A criatura astuta, ela chega a um ponto tal de dissimulação, coagida pelo próprio atavismo, né? E junto aos instintos, que mente, dissimula, até que ela se torna desmascarada pelo meio onde se encontra e se torna uma persona não grata, né? Como se diz. A criatura, ou melhor, a criatividade inspira a busca do real. Agora, ela está comparando astúcia com criatividade. A criatividade inspira a busca do real, embora no campo imaginário, conduzindo o ser psicológico à aquisição de recursos que o emulam ao desenvolvimento das potencialidades nele jacentes. Então, são as potencialidades que ainda dormitam na intimidade de cada um de nós. São virtudes, habilidades inúmeras que dependem do esforço da criatura, do esforço do ser, para se desenvolverem e serem postas em pleno uso. Quando bem direcionada, supera a fantasia que se lhe pode antecipar, penetrando no âmago das coisas e ocorrências,
com que compõe novos cenários e estabelece produtivos objetivos. O astuto, agora o astuto, é uma pessoa aparentemente inteligente. Contudo, é desleal. Agora é o ponto de vista do ponto de vista filosófico. O astuto é uma pessoa aparentemente inteligente, contudo é desleal, dissimulado e uma pessoa extremamente habilidosa nas táticas para alcançar os seus fins. Muitos dos malfeitores de novelas, filmes e tal, são pessoas astutas, isto é, conhecem diversos artifícios para alcançar suas finalidades. Contudo, erram em duas coisas. A primeira é, as finalidades que se dispõem a alcançar não são verdadeiramente boas para o ser humano. E a segunda, o segundo erro, não se importam se os meios encontrados são ou não morais. Usam meios imorais para perseguir. Além de imorais os meios adotados, para o astuto, os fins justificam os meios. Portanto, erra tanto na inteligência dos fins, quanto na inteligência dos modos ou dos meios que utiliza, e apesar de lograr seus objetivos através de artifícios, está disposto a fazer qualquer coisa, e sacrificar o que restou do seu caráter para alcançá-los. E aí, como bem ressalta a na minha reunião. Como bem ressalta a benfeitora na leitura que vocês fizeram, em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Não. Agora sim, a contação, né? Vamos contar a história, primeiramente. Vocês devem ter lido, acredito que sim, todos devem ter lido a primeira parte, pelo menos, e que a benfeitora usa como base para o nosso estudo de hoje. E ela começa dizendo o seguinte: com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. O rei mitólogo, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes imprevidentes que se viam obrigados a passar pela região, demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era constituído, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças aos seus espiões, de que o deus Ásupo andava desesperado porque sua filha Égina desaparecera sem deixar vestígio, e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse a jovem raptada. Sísifo, que é esse astuto, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando-lhe o pai, prometeu dizer onde a mesma se encontrava. Mas ele teria que cumprir, né, a promessa que ele havia feito como recompensa, para recompensar aquele que o auxiliasse a encontrar Égina. Confirmando o que estabelecera, Ásupo soube que fora Zeus, o deus Zeus, que a raptara e a mantinha em cativeiro. Aqui, Joana de Ângeles, ela omite uma série de detalhes para encurtar, para resumir a história. Então, eu também vou me abster de entrar em detalhes. Então, confirmando o que estabelecera, Ásopo soube que fora Zeus quem a raptara e mantinha em cativeiro. O pai, angustiado, procurou o supremo deus, Zeus, e exigiu-lhe a entrega da filha.
Sem poder negar-se à solicitação, Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Ásopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou à morte Thanatos buscar Sísifo. Lembrem-se, para a gente não se perder aqui no resumo da história, Sísifo é o deus rei, que comandava a cidade de Corinto. Então, ele era muito astuto. É ele que agora está sendo perseguido por Thanatos à morte. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude, gerou um novo desafio, que era enfrentar a morte, a tão detestada encerradora de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei, e quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada e ele acreditou-se livre de futuras injunções, assim vencendo os Zeus. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares e dos infernos, e Mercúrio, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o supremo Deus, Zeus, portanto, e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, Thanatos, os infernos estavam sem população nova e as guerras foram interrompidas, não morria mais ninguém. Exigiam, dessa forma, que a mesma fosse libertada, a morte, e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o deus rei Sísifo, pediu licença para despedir-se da mulher e, ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após a sua morte, não lhe deixassem sepultar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente, seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade, diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente àqueles de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não se encontrava com o Eidolon, que é o corpo espiritual, exigindo, dessa forma, um retorno à Terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo e, quando retomou o corpo, sem demora, evadiu-se, fugiu de Corinto com a mulher, a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio. No entanto, gerou um problema mais grave, que iria defrontar posteriormente, instalado pelos demais deuses a respeito da punição, ou melhor, instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada ao fujão. Respondeu-lhes o soberano: mandarei agora um Deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo.
Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções, montanha acima, até colocá-la no acume. Para evitar diminuição no movimento do trabalho, quando lhe adviesse o cansaço, foi destacada uma erínia para fustigá-lo com um bidente. Quer dizer, ele estava sendo garfado, espetado, quando ele ficasse de moleza, bem assim, na nossa linguagem. E até hoje, narram os mitólogos, Sísifo tenta conseguir o intento. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapa-lhe das mãos e volta ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha sem êxito, indefinidamente. E aí a gente começa a ouvir final do resumo da história de Sísifo, e aí a benfeitora passa a extrair desse mito. É bom lembrar sempre que se trata de mito, não é real, e ela começa a extrair de lá as lições. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades, acreditando na própria astúcia. Supõe-se, todos quanto assim agem, que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos ou ingênuos. Então, aí a gente percebe a arrogância, a presunção, tudo junto, né? A astúcia, portanto, é um conjunto dessas qualidades. A gente percebe muito frequentemente no nosso dia a dia criaturas astutas, e é muito bom que a gente passe a levar muito a sério o autoconhecimento, fazendo um autoexame diário para identificar se não há essa característica em nossa personalidade. Vejam que eu vacilo um pouco para falar, porque nós estamos tratando aqui de seres humanos, e todos nós somos, e todos nós temos sombra, então é muito delicado falar sobre esses temas, é muito difícil. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade, né, na maior parte dos temas abordados da série psicológica, porque nos sentimos desnudados. Seguindo adiante, então, essa presunção chega ao ponto de subestimar a inteligência alheia, né? Como foi dito aqui no final do parágrafo, os demais são estúpidos ou ingênuos. Quando a gente vê aí as ações de determinadas pessoas nas funções de comando, de governança, tal, total subestimação, né, da inteligência, da percepção alheia, como se todo mundo, todo o resto fosse idiota, estúpido, ingênuo, e por aí vai. Deixa eu ver onde a gente parou aqui, para não perdermos tempo e seguirmos adiante. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, ressaltando, né? Mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Aí a gente observa, segundo as falas da benfeitora, que a astúcia ela é fruto dos instintos. Quando o indivíduo ainda não tem a consciência em nível mais elevado, a gente até pegou aqui no mesmo livro Amor Imbatível Amor, por isso a gente fez questão de ler um pouquinho antes, para que quando a gente pegasse o mito, a gente já tivesse familiarizado, um pouco mais familiarizados com a definição, o conceito de astúcia. E aí a gente percebe que mais ligado aos instintos do que à inteligência propriamente dita, o indivíduo age sem muito vínculo com a ética, com a moral, e
apenas defendendo os seus jogos, né? Os jogos de interesses pessoais e de grupos, como a gente tem visto aí no nosso planeta. Seguindo aqui, vamos ser bem breve. E observem que Sísifo, como astuto que era, tentando resolver um problema através da astúcia e não da inteligência, ele acaba gerando novos problemas. A astúcia, não sendo inteligência, ela não resolve o problema. Na maioria dos casos, ela mascara o problema, cria um problema maior com a ilusão de ter resolvido aquele que se apresentava. Aqui, a gente percebe, no caso em tela, que ele tendo chantageado, digamos assim, o deus maior lá, que era o Zeus, não, o pai da moça que foi raptada por Zeus, ele fez uma troca, usando da sua astúcia, ele fez uma troca que desse água, fertilidade, felicidade, fertilidade. E como a cidade dele, Corinto, não tinha água, tinha grandes dificuldades na segurança alimentar por falta de água, então foi o que ele pediu em troca. Então a cidade prosperou em relação à alimentação e o fornecimento de água, mas aí resolvendo esse problema, ele gerou um outro problema maior, que foi a ira do deus lá, Zeus, que mandou a morte atrás dele, persegui-lo. E observem que, no uso da astúcia, teimosamente usando a astúcia em vez da inteligência ou da criatividade, ele foi gerando mais e mais e mais problemas. E os problemas surgindo cada vez mais complexos, piores do que o original. E assim é a consequência de todo uso de astúcia, né? Todas as criaturas astutas, elas acabam, por fim, enroladas no próprio fio, na própria corda. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido. E aí ela levanta mais uma questão do astuto, da criatura astuta, que é adiar os deveres, aquilo que deve ser feito no dia de hoje ou no momento presente, mas o astuto se acha sempre mais esperto que todos, sempre mais esperto que os demais, e depois eu faço isso aí com o pé nas costas e tal, coisas assim, só para me fazer entender, né? E só que depois, no dia seguinte ou no momento seguinte, esse problema cresceu, esse problema se tornou ainda mais complexo e com maiores dificuldades de resolução. E, de novo, ela vem nos lembrar do amadurecimento psicológico necessário, né, que propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresenta. Deixa eu ver aqui. Para mim, cortou aqui um pouquinho. Ok. A gente lembra de diversos ensinamentos da benfeitora. Nesse caso, aquela assertiva, quando ela diz que muita coisa do que devemos fazer no momento, não podemos. E também muito do que podemos, não devemos. E aí entra a questão do discernimento. O astuto, dificilmente, raramente, ele vai ter discernimento. O que ele vai ter é instinto e impulso, com base nos atavismos, que a gente pode definir aqui como a palavra bastante popular, que é malandragem, né? Aquele atavismo de realizar, de resolver questões complexas de uma forma simplista, que nem sempre vai resolver a questão e que não importa também se vai sair prejudicando outros interesses, outras pessoas.
assim age o astuto. Deixa eu só localizar aqui o texto. Tá, então, como já foi dito, o astuto, que pensar haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, arrumou outros problemas, um após o outro. Mais adiante, aqui, pronto. Bom, nesse momento aqui, a gente vai parar de falar da criatura astuta, portanto, da astúcia, e aí a gente vai para o próximo tópico, que é decorrente, claro, da astúcia. Não vejo, e eu acredito que vocês também não vê como se separar a astúcia, a mentira, né, da astúcia. Eu acho que é um dos recursos da criatura astuta, é a mentira. Então, aí ela fala, a necessidade da mentira, num primeiro momento, pode ficar parecendo que a mentira é algo necessário. Não. Ela está dizendo que é necessário para o astuto, né? Os remanescentes da fase da mendacidade, e aí a gente, é bom lembrar o significado, mendacidade é o hábito, a tendência para mentira, para falsidade, para dissimulação, né? Permanecem no adulto imaturo, levando-o ao prosseguimento da distorção da realidade, de modo que lhe agrade os sentidos, gerando inconsequente situações vexatórias que o fazem sofrer e aos demais, acaba envolvendo outras pessoas. Após o que liberado do que poderiam ser resultados infelizes, mesmo prometendo-se que não voltará a reincidir no vício de mentir, no condicionamento da mentira, no caso, repete a experiência desagradável. A insegurança infantil está presente nesse indivíduo que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção, utilizando-se desse instrumento de perturbação. E reforçando, ela diz, a mentira deve ser rechaçada, afastada, sob qualquer forma em que se apresente, em face dos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um séquito de terríveis distonias psicológicas e éticas no comportamento social. Ela falou aí das consequências de um lar mal estruturado. Quando ela disse a insegurança infantil está presente nesse indivíduo. Então, mais atrás, ela diz, ela coloca o lar como responsável pela distonia que agora se apresenta na fase adulta. É claro que não é só isso, ela sempre nos faz lembrar também dos nossos atavismos, isto é, da herança de nós mesmos, os vícios cultivados nas experiências transatas. Tudo que nós temos de positivo ou de negativo foi desenvolvido, foi transformado em hábito pela repetição dos nossos atos. Então, o impulso de mentir tem a ver com essas duas, digamos, gêneses. Tem uma gênese dupla. Está no inconsciente, profundo no inconsciente pessoal, trazido como herança de si mesmo, como já dissemos, de experiências passadas, mas também reforçado pela insegurança no lar, junto à família, aos pais, na primeira infância, onde a criança, muitas vezes, inconscientemente, se vê obrigada a parecer boazinha, a estar fazendo somente aquilo que os pais gostam e aprovam. Então, a criança, se fez algo que ela sabe que os pais não vão gostar, então ela diz, não fui eu, né? Não fui eu. E, enfim, começa aí o impulso da mentira. Pela repetição do hábito, vai se fixando.
Bom, então o mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida, no entanto, provoca desprezo. O mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida. No entanto, provoca desprezo em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada, mesmo quando expressa corretamente, o que nem sempre acontece. De tal forma, se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos que os revela de forma irreal, esperando manipular pessoas através desse ignóbil ardil. Para ser aceito no grupo, por exemplo, para conseguir alguma vantagem, para alcançar qualquer objetivo que lhe interesse de fato, o indivíduo astuto, ele está usando aí, então, desse vício, desse ignóbil ardil, que é a mentira, para a apropriação indébita, que acaba sendo apropriação indébita, já que teve que falsear alguma informação para garantir a aquisição daquilo que deseja e que está buscando. Isso é muito frequente na cultura, no contexto em que estamos inseridos. Às vezes, para ingressar em alguma agremiação, por exemplo, lá na adolescência, começa no hábito de mentir a idade para entrar no cinema. Não sei se hoje isso ainda é necessário, mas um exemplo bem simples e bem conhecido de todos nós. E aí isso se torna até cultural. Essa mídia, aí, como diz a benfeitora, né, a tão decantada mentira branca, como se fosse algo positivo. São as palavras da benfeitora, ela mesma ressalta esse termo, essa expressão, mentira branca. Então, vamos lá, seguindo aqui. Está aí, ó. Tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem da chamada mentira branca. E aí entra o fator discriminatório também, né? Tudo que é branco é positivo, tudo que é negro é negativo. Tá, né? Vamos lá. Seguindo adiante. Isto é, com isso aí ela quer dizer que aquela de caráter suave, né? Essa mentira branca é de caráter suave, que não prejudica, pelo menos intencionalmente, e evita situações que se poderiam tornar desagradáveis, como se fosse dita a verdade. Então, seria o quê? Omissão? Ou dourar a pílula? Não é assim que se usa essa expressão? Vamos dourar a pílula. Quer dizer, uma mentira branca para tornar a coisa menos desagradável, para não, sei lá o quê, né? A face, aí ela diz sobre isso, ela diz o seguinte: a face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. Na história da humanidade, as grandes lições sempre foram apresentadas de forma poética, simulada, velada, a fim de sobrevirem aos tempos e terem o seu significado interpretado. É o caso das parábolas de Jesus. É a verdade sob forma alegórica, mas não mentirosa. Jamais. E dando um salto aqui. É isso aí, ó, que a gente acabou de ler, né? A face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. Na história da humanidade, as grandes lições sempre foram apresentadas de forma poética, simulada, velada, a fim de sobreviverem aos tempos e terem o seu... para mim, cortou aqui, peraí. Tá, vocês leem aí completo, ok.
Então, ela dá um exemplo aqui de a filosofia budista, entre outros ensinamentos nobres, mostra as 7 linhas de conduta saudável, estabelecendo os itens ideais do bem proceder, dos quais destacamos apenas, ela coloca 3 aqui, que são pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. Então, é pensar, falar, agir. No pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se poder agir com correção. Por isso, a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional. Aí, para quem está começando agora, né, com a família, constituindo família, é uma belíssima lição. Por isso, a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não o reduto onde se vão descarregar o mau humor, as tensões do cotidiano. Uma criança de 7 anos, aí ela vem com o exemplo para fechar, tá? A gente já vai encerrar com esse exemplo aqui. Uma criança de 7 anos indagou a sua genitora, profissional de televisão, porque ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa estava sempre aborrecida e enfesada. Surpreendida com a indagação, a senhora respondeu que, na televisão, ela ganhava para sorrir. Ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha, que a amava, indagou-lhe esperançosa, a ingenuidade das crianças, né? Cheia de esperança, ela perguntou: e quanto a senhora quer ganhar para sorrir também em casa? Os filhos são mais do que reproduções do corpo. Trata-se de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros, para seguirem adiante e construírem o mundo do futuro. Todo o cuidado que lhes seja dispensado é sempre de resultado feliz. E agora a gente encerra aqui os nossos slides. Wilson, é com você, está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Eu vi o que você falou aí, tem muitas coisas interessantes, né? Primeiro do livro lá, Amor Imbatível Amor, capítulo 28, que tem um capítulo exatamente falando sobre astúcia e criatividade. Isso. A astúcia, ao longo dos milênios, aí faz parte da natureza humana. Se nós pegarmos desde a Bíblia, lá do início, nós vamos ver lá o exemplo da serpente, né? Que enganou Eva para que ela comesse do fruto da árvore proibida, certo? Então, a astúcia ela faz parte da natureza animal do ser humano, que ao longo dos milênios teve que usar da astúcia, do intuito de enganar, para não se deixar virar presa, até como meio de sobrevivência. Só que a astúcia ao longo do tempo, e isso nós vamos encontrar também no livro Despertar do Espírito, faz parte da natureza animal e no intuito de conservação da vida. Se a gente pegar um exemplo do nosso dia a dia, você se defronta com um ladrão. Primeiramente, vai passar por você, o ser humano físico, a astúcia ou a inteligência? Eu acredito que primeiro a gente vai tentar correr, né? O instinto animal. O instinto animal é o que prevalece nesse momento. Muito poucos, como um Chico Xavier, um Divaldo Franco, vai parar, vai tentar conversar, refletir. Não, a gente vai tentar usar o instinto de sobrevivência, a maioria de nós. O instinto também é classificado por muitos como habilidade, né? A capacidade de sair de situações conflitantes, né? De não ser enganado à toa. Mas, com a evolução do ser humano, ele tem que passar dessa fase da astúcia para o da inteligência, né? Da criatividade, buscar novos horizontes,
porque essa fase é uma fase primária, né? Mas ela não deve ser constante na vida do indivíduo. A decidir até onde termina a astúcia e onde começa a criatividade, a inteligência, é muito complicado, porque para cada indivíduo é um tempo específico, não tem como a gente definir, né? Para cada indivíduo é um momento específico de transitar entre um e outro. Mas a astúcia, com o passar do tempo, ela foi superada pela inteligência. Por que foi superada pela inteligência? Porque o ser humano primitivo, ele vivia na base do instinto, né? E aí ele não dominava o fogo, ele não dominava as coisas ao seu redor da natureza, e isso só foi capaz através da inteligência. Ele começou a fazer artefatos para se proteger, a capacidade da inteligência foi sendo elaborada, e com isso ele passou a dominar o seu ambiente, né, e evoluir em razão disso. Então, é só isso que eu queria colocar, né, nesse início, e também fazer um alerta a todos nós, né? Jesus já havia dito que nos tempos finais muitos viriam em seu nome, mas não o representavam, não eram com ele, porque são pessoas frutos da astúcia, né? Que vivem da astúcia para criar facilidades para o ser humano encontrar felicidade. Então, muito cuidado quando vier alguém mostrando a você, a mim, a todos nós, facilidades para encontrar felicidade. A felicidade se encontra com trabalho, com esforço individual, né? Limando as próprias dificuldades que nós carregamos. Mas nesses fins de tempos, né? Nessa mudança de mundo, de provas e expiações para um mundo de regeneração, muitos vão aparecer como gurus, né? Trazendo para nós soluções miraculosas. E essas soluções não existem. Obrigado. Obrigado, Wilson. É muito boa a sua participação, porque desenvolve aquilo que a gente falou de forma bem superficial. Obrigado. E a Carmen está perguntando, e como fica a situação do ser que compactua com o erro? Ele também se compromete? Até que ponto se torna devedor? Pois muitas vezes é conveniente. Aí está, Carmen. Lembra quando lá no início a gente leu o texto da benfeitora, que por timidez, pusilanimidade, que é covardia, fraqueza, o indivíduo acaba aderindo, né, àquilo que lhe convém, né? E isso está em todos os campos, né, social, econômico, político e tal. Aquilo que me convém é aquilo que eu vou, pelo que vou me apaixonar. Note-se que nós estamos vivendo momentos de bipartição, né, de extremismos, paixão. E por essas fraquezas, a gente se une ao astuto pela nossa astúcia. Se eu sou astuto, me identifico com a astúcia daquele lá, vou com ele, né? É conveniência. Então, eu sou tão culpado quanto, viu, Carmen? Até que ponto, né, você perguntou? Eu acho que até o pescoço. Até subir, né, dentro do pântano. Se envolve totalmente. Tá? Você quer falar? Gostei de ligar meu microfone. Porque a gente vive muito isso na sociedade. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento de domínio dessa prática. E muitas vezes a gente, para não ficar mal com o outro, né, não entrar num embate, muitas vezes a gente acaba tomando atitudes, de certa forma, de estar compactuando com aquela situação. Né? Então, isso é uma coisa muito melindrosa, né, Lelis? É uma tensão que a gente tem que ter, porque, às vezes, até em ambiente de trabalho, isso acontece muitas vezes, e às vezes fica uma situação meio constrangedora. Mas a gente tem que manter assim, essa firmeza da questão do reto viver e do reto agir.
né? Porque isso nos é cobrado pelo ensinamento. E a gente, muitas vezes, não presta atenção e acaba se envolvendo e sendo levado por essas questões tão difíceis, principalmente nesse momento agora, né, que a gente está vivendo aí, acho que o ápice da entrada no mundo de regeneração, e que tem sido muito, muito desafiador, né? Verdade. É isso mesmo, Carmen. Obrigado. Mais alguém? A gente está vivendo aí um momento de muita polarização em tudo, né? Em tudo. Então, bom senso, o reto pensar, o correto agir, o correto pensar, né? Primeiro, porque do pensamento, através, por meio do pensamento, tudo se planeja, e do sentimento, da ética, da moral, a gente mantém o bom senso e se vacinando contra as paixões passageiras, que são um verdadeiro fogo de palha, né? A gente fica aí, digamos assim, vacinados contra isso, né? Mantendo o bom senso e uma análise fria e tranquila dos fatos, com base nos ensinamentos que a gente tanto busca no Evangelho, no Espiritismo, nas obras da benfeitora, mantendo, né, o equilíbrio, a harmonia, sem se deixar conduzir por qualquer tipo de paixão. Eurípides, é com você. Muito obrigado, Lelis. Vamos compartilhar com vocês, então, aqui alguns slides e vamos subsidiar na exposição da segunda parte de nosso encontro. Lelis, então, falou sobre a criatura astuta e a necessidade da mentira, né? Dentro desse tema, fatores de insegurança. A insegurança, caros irmãos, é um estado emocional que, inicialmente, né, vale dizer, que o sentimento de insegurança é natural, assim como o de segurança. No entanto, quando ela se apresenta de modo excessivo e constante, pode trazer diversos prejuízos. Geralmente, surge posteriormente uma situação ameaçadora que tenha ocorrido. Então, a simples iminência de situações similares ocorrerem novamente já desencadeia os estados emocionais característicos, né, da insegurança, de insegurança. O medo de julgamentos, rejeição e críticas pode crescer, trazendo uma paralisação em diversos aspectos da vida. E Joana vai nos dizer, então, nesse capítulo 3, né, de vida, desafios e soluções. Entre as condutas perturbadoras, convém seja destacada a afetividade, como de relevância apresentada pela criatura humana, que, desajustada emocionalmente, expressa todos os seus tipos de realizações mediante estados de desequilíbrio, gerando novas ansiedades, insatisfações e desajustes. De início, vale dizer que a insegurança emocional é geralmente definida por psicólogos como uma sensação de desconforto, que é desencadeada por acreditar ser inútil, não amado ou não bom o suficiente. A insatisfação emocional é um fator principal em uma grande parte de transtornos mentais, por vezes em uma autoestima nas alturas que se manifesta através de arrogância ou ar de superioridade. Mas é comum, gente, ter problemas para viver novas oportunidades, manter relações saudáveis e buscar seus objetivos. Mas a carência afetiva e a insegurança normalmente produzem comportamentos antinaturais e instáveis que chamam a atenção de forma desagradável. Uma pessoa emocionalmente insegura é pessimista, antissocial ou sofre de fobia social, né? Egocentrismo, entre outros estados emocionais. Então, a maioria das pessoas inseguras sofrem de algum grau de isolamento. Quanto maior for a insegurança, mais a pessoa sentirá a necessidade de isolar-se. Joana
nos fala no livro Atitudes Renovadas que um solitário, quando se apoia em outro indivíduo, que também tem necessidade afetiva, forma uma dupla de buscadores a sós, esperando aquilo que não sabem ou não desejam oferecer. É claro que esse relacionamento está fadado ao desastre, à separação, em face de se encontrarem ambos distantes um do outro emocionalmente, cada qual pensando em si mesmo, apesar da proximidade física. Por conseguinte, confundindo afetividade com paixão, a pessoa pode transferir o seu potencial de contrariedades, de dissabores, de inquietações, para o ser escolhido e propõe-se a dominar-lhe a existência, utilizando-se de ardis variados, através dos quais, sentindo-se sem valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atitudes, de forma a estar sempre presente e tornar-se um misto de servo e amante ao alcance da mão, né? Isso aí, gente, é uma verdadeira obsessão de encarnado para encarnado, pois não se deixa o outro, né, ou a outra respirar, e isso acontece muito. Nos fala Joana que as suas manifestações de afetividade são egoísticas, insaciáveis, derrapando no ciúme doentio, que assevera ser demonstração de amor, destruindo a espontaneidade das atitudes na convivência. Mesmo que amado, desconfia dessa possibilidade, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão e não um amor cheio de arrependimentos ou cheio de arrebatamento de profundidade. Sempre almeja dedicação exclusiva, até asfixiar a pessoa escolhida, que perde a personalidade, muitas vezes, sob esse jugo implacável, né? Desse algoz afetivo, vamos dizer assim. Desse modo, faz-se imprescindível, gente, desenvolver a capacidade de amar, porque o amor é aprendido, né? Nós sabemos isso, que o amor também é aprendido. E Joana nos fala muito bem isso no livro Amor, Imbatível Amor. Ele se encontra íncito no ser como decorrência da afeição divina. No entanto, não poucas vezes, adormecido ou de não ser identificado, né? Deve ser trabalhado mediante experiências de fraternidade, de respeito e de amizade. E Joana volta a nos dizer, nesse livro, Vida, Desafios e Soluções. Não obstante consiga conquistar alguém, não é capaz de mantê-lo, porque sempre aspira a mais, a ponto de tornar insuportável o convívio, fugindo para a autodestruição psicológica. Pessoas inseguras convivem lado a lado com medo. Medo intenso de falhar e de não corresponder às expectativas dos outros, seja do parceiro, do pai, do chefe ou de qualquer outra pessoa. Por conta disso, elas têm dificuldades de expressar seus sentimentos e pensamentos, pois não querem correr o risco de serem rejeitadas. A mentora diz que suas maneiras são artificiais, sua preocupação única é cercar o ser querido com demonstrações cansativas do que diz ser o amor, que não devota, né? Não compreende que o outro tem inquietações próprias e anseios diferentes dos seus, e nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe é imposta. Na fase do namoro e do noivado, os nubentes eles vivem quase que uma utopia, né? Porque tanto um como o outro não se quer mostrar como verdadeiramente o é. Agora, após o enlace matrimonial, tanto o homem contra a mulher, se mostra, por estar ali junto, lado a lado. Só que, egoisticamente, um espera do outro algo que ele que deveria dar. Então, isso pode causar muitos problemas no relacionamento entre os nubentes. Então, a criatura, gente, nasceu para ser livre, e por isso mesmo o amor é sentimento que liberta, proporcionando paz e alegria, não escravidão. Quando manifestado por exigências descabidas, escasseia, dissipa e morre. Daí
as tantas separações que a gente vê, né, que ocorre nos dias que correm. O amor, ele tem infinita capacidade de compreender e de tolerar, de ser franco, de ser honesto, nunca diminuindo quando em dificuldades, ou dispor de recursos nobres para eliminar os impedimentos e incompreensões. Um relacionamento saudável, gente, é feito de diálogos, e é isso que falta muitas das vezes entre os casais. E coerência também, né, de comportamentos, de lealdade, na forma de ser e autenticidade na maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, né? Agrada, preenchendo os espaços sem as imposições habituais de tomá-los. Quando a afetividade se apresenta através de uma pessoa insegura, torna-se tormentosa, cansativa, e aquele que parece amado sente-se bem quando longe do seu controlador emocional. Por sua vez, o atormentado olha todos quantos estimam seu elegido como adversários ou competidores, invejosos ou dificultadores da sua planificação e felicidade. Então, as raízes dessa conduta estão, muitas vezes, na infância solitária, na infância maltratada, que foi vivida conflituosamente e transferiu para o futuro as aspirações de dominação para ter, em vez da afirmação pessoal para ser. Mas vale dizer que, partindo-se de pequenas conquistas emocionais e de júbilos de significado singelo, desenvolve-se mediante a arte de servir e de ajudar, criando liames que se estreitam e se ampliam no sentimento. Estreitam-se pelo fato de aprender-se união com outrem e amplia-se mediante a capacidade de entendimento dos limites do outro, sem exigências descabidas, nem largas a um instinto perturbador de posse nas suas tentativas de submissão alheia. E Joana continua a nos dizer nesse capítulo 3. Na fase infantil, sentindo-se desamada, a criança chamava a atenção pelo choro, pela insubordinação, pelo fingimento, que transferiu para a idade adulta, dissimulando o que pensa e o que faz em razão dos recursos mentais de que dispõe. Joana de Ângeles desenvolve esse trecho dizendo que a libido funciona, nesses casos, sob estímulos equivocados, quando o indivíduo passa de um estado de posse ou de perda, agigantando-se e desejando o outro, submetendo-se a situações humilhantes, desagradáveis, sem importar-se, desde que atenda o ego, né? O ego em angustiosa desesperação. Né? Nesse ponto, seria interessante, para melhor esclarecimento, né, a gente anotar alguns pontos sobre esse termo libido. Né? Esse termo libido, caros irmãos, vem do latim, significando anseio ou desejo. Do ponto de vista freudiano, a libido era qualitativa, ou seja, regida pelo princípio do prazer. A libido, para Freud, se caracteriza especialmente por ser uma energia sexual voltada ao prazer. A libido, que até aquele momento era compreendida como puramente sexual, passou a ser percebida por Jung como uma energia que se manifesta em todos os fenômenos dinâmicos da alma. Então, essa energia foi denominada por Jung como energia psíquica. Então, Jung ampliou a noção de libido, empregando-a como energia psíquica em geral. Desse modo, para ele, a libido é uma energia que não se restringe apenas ao campo sexual. Ela engloba todos os aspectos da vida, como fome, sexo, emoções, etc. Voltando, então, ao tema, quem assim se comporta, gente, quase nunca relaxa, vivendo de suspeitas e procurando provas do que pensa, por isso exigindo sempre mais abnegação, paciência e demonstrações de amor, que espera receber, sem satisfazer-se. Essa afetividade patológica, né, doentia, requer terapia cuidadosa,
a fim da pessoa adquirir a tranquilidade perdida e a autossegurança, né, necessárias para poder amar sem conflitos. Quanto mais a pessoa tentar ignorar que esse é um comportamento irregular, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas, particularmente quando manifesta a tendência para ser vítima, transferindo a culpa do que lhe ocorre para as demais pessoas. Então, os conflitos devem ser enfrentados nos seus respectivos campos de expressão, e nunca mediante o mascaramento das suas exigências, transferindo-se de apresentação. Então, os fatores psicológicos geradores dessas embaraçosas situações são muito complexos e necessitam de terapêuticas cuidadosas, de modo que possam ser diluídos com equilíbrio, cedendo lugar a emoções harmônicas, propiciadoras de bem-estar. Nesse sentido, gente, a afetividade desempenha importante labor, qual seja o desenvolver da faculdade de amor com lucidez, ampliando o entendimento em torno dos significados existenciais, que se convertem em motivações para o crescimento intelecto-moral. Por fim, a pessoa deve ter coragem para assumir responsabilidades e reconhecer a urgência de uma terapia conveniente para o seu conflito. E isso já é um passo significativo para o seu processo de cura. Ninguém pode viver com alegria, gente, sem experienciar a afetividade. A afetividade é mensagem do amor de Deus, estimulando as nossas vidas, né, ao crescimento e à sublimação. E a mentora volta a nos falar, já no item apoios ineficazes. Procurando fugir da realidade, o paciente portador de insegurança e que vive experiências perturbadoras, não poucas vezes recorre a mecanismos de apoio, a fim de evitar o enfrentamento com a própria consciência. A insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar generalizado, ansiedade ou nervosismo, associado à percepção negativa de si mesmo. A pessoa insegura se enxerga como inexperiente, inábil, vulnerável e fraca. Ela acredita não ser capaz de encarar os desafios da vida com a cabeça erguida, recorrendo, assim, a mecanismos de defesa para mascarar a sua falta de segurança, sendo por isso mesmo vítima de transtornos comportamentais, que vitaliza sistematicamente por escassear-se o quê? Escassear a ele o discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma conduta patológica, uma conduta doentia, que todos que estão em seu derredor percebem. Seus colegas de trabalho, seus familiares. Então, a postura de vítima constante é uma das suas características, refugiando-se nesse esconderijo em busca de compaixão e de justificação para todos os seus desequilíbrios. Torna-se enfadonha, cansativa para os demais a sua forma de apresentar-se, sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando posturas de responsabilidade dos atos, né? De outras vezes, passa de vítima a acusador, né? Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa passa de vítima a acusador inconsequente, vendo o que lhe apraz e nunca identificando o que realmente acontece, complicando mais a situação em que se encontra. Tem grande preocupação em conseguir amigos desinformados para a sua área, usando recursos infantis ou perversos, né, como a calúnia, a infâmia, a maledicência, desde que resultem ônus favoráveis para os objetivos que perseguem. O fingimento, o encobrimento é atitude habitual, variando de um para outro estado, de forma que se apresente com aparência jovial ou inocente, infeliz ou amargurada, a depender da circunstância e do objetivo que tem em vista. Assim, a pessoa recorre a esses apoios, né, que são ineficazes, na verdade, por causa da sua personalidade infantil, sem desenvolvimento emocional,
ingenuamente acreditando que, na falta de coragem para viver integralmente, conforme as ocorrências, a sua existência deve transcorrer em plano de fantasia e irregularidade, né? Irrealidade, vamos dizer assim. Mas vale esclarecer que, quando se busca o amor, gente, possivelmente não será encontrado em pessoas, lugares ou situações que parecem propiciatórias. É indispensável descobri-lo em si mesmo, de modo a ampliar no rumo das demais pessoas. Vocês estão vendo aí, né? Ó, a formiguinha, a Edgar, ó. Olha o trabalho que ela está tendo aí para carregar esse peso. Então, gente, o ser psicológico maduro enfrenta desafios e vence-os com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento e nos recursos de que possa usufruir na convivência social, irá nos dizer Joana de Ângeles, ainda nesse capítulo 3 do livro Vida, Desafios e Soluções. Então, a pessoa insegura pode desistir de oportunidades bacanas ou de sonhos em virtude da insegurança. Ela também pode encontrar dificuldades para formar laços de amizade, se destacar profissionalmente e ter um relacionamento sério. A pessoa, né, quando se fragiliza, ela para, reflexiona e recomeça, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando fugir, porquanto esse recurso não leva a nada. Um indivíduo imaturo não se enfrenta, nem a ninguém enfrenta, utilizando-se de mecanismos especiais para evitar definições, assumir compromissos e cumpri-los. Outras vezes, tem facilidade para comprometer-se como forma de postergar decisões e soluções, transferindo, porém, sempre a realização. Serão necessários, gente, muitos esforços da pessoa para libertar-se dessa tendência de recorrer a apoios ineficazes, porque, na verdade, ela está se enganando. Por quanto, gente, perigosos esses apoios ineficazes, a pessoa resolvendo pelas atitudes definitivas, mesmo que a preço de esforço e luta, seria bem melhor. Em qualquer situação, ser-nos-á e ser-nos-ia sempre exigido um trabalho árduo. Nós não estamos aqui para brincar, né? Estamos aqui para sermos felizes, para construir a nossa felicidade, nosso caminho. E, com certeza, muitas pedras se nos aparecerão, mas nós temos certeza também que Deus colocou-nos em condições de ultrapassarmos esse fardo. Como essa formiguinha aí da imagem, né? Ela parece frágil, mas as forças que ela tem e a vontade ativa, ela conseguirá levar até o seu destino, o seu fardo, né? Os seus problemas, suas dificuldades. Assim, trabalhemos contra os fatores de insegurança, caros irmãos, de insegurança emocional, para a obtenção de êxito, para atingirmos os nossos objetivos no momento atual e não para o futuro, para a verdade e libertação do ego doentio, para a realização do self, do Espírito Eterno que sou, para a conquista de nossa plenitude. É o que se espera de todos nós. E, por fim, eu coloquei essas duas imagens onde está escrito: o relacionamento mais importante que você tem é consigo mesmo. Tudo em sua vida resulta da maneira como você se trata, através de seus pensamentos, palavras e ações. Então, amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida, já nos diria, né, o White, né, o escritor White, em inglês. Então, o contato com o outro é de suma importância nesse crescimento, mas eu tenho que volver a olhar para dentro de mim mesmo, entendendo que eu estou aqui para buscar felicidade, não exigir do outro que me dê felicidade. Através do contato com ele ou com ela, de viver juntos, é que eu vou construir essa felicidade interior, aprendendo com o outro, oferecendo conhecimentos para o outro. E assim, nessa troca incessante e na busca interior, é que eu vou atingir a tão necessária busca da iluminação interior. Nesse momento, então, eu encerro o meu compartilhamento de slides. Davi. Obrigado. Boa noite a todos.
Fiquei aqui pensativo, viu, Alice? Porque você jogou uma bomba em cima da gente, né? A gente ou seja, a condição de nos vermos realmente como nós somos, né? E isso nos assusta, né, de uma certa forma, mas temos aí os princípios da doutrina, né? E o quanto ainda estamos distante aí desse amor pleno, né? Absoluto. Né? Amor por nós mesmos, amor pela família, amor pela sociedade, amor pelo meio ambiente, amor pelo universo como um todo, né? Onde vemos aí as doenças, né? As doenças sociais, vou colocar aqui, né? As doenças sociais se expressando aí em tudo, né? Com intimidação, com arrogância, né? Prepotência, né? E a gente vê que isso criou na nossa sociedade aí os astutos, né? Os astutos, né? Como bem foi falado aí na mensagem aí da nossa irmã Joana de Ângeles, né? E que vemos aí os reflexos disso nos dias atuais, né? Temos, como eu tenho falado, temos uma sociedade extremamente doente, né? Famílias, filhos sem carinho, sem afeto, né? Pais abandonados. Então, como resgatar tudo isso, né? Então, acredito que o princípio maior aí seja realmente esse sentimento de amor, né? E que muitas das vezes nós corremos dele por não querermos ter essa responsabilidade, né? Então, deixo aqui a minha fala e repasso aí aos nossos colegas. Obrigado. Obrigado, Davi, pela sua participação. Vocês têm mais alguma colocação a fazer? Zé Wilson. Assim, só fazer uma colocação que que o nobre colega falou aí tem um sentido muito grande, né? Nós estamos vivendo um momento desafiador, porque na época dos nossos pais não existiam tantos atrativos. Você tinha 4 canais de televisão. Muitas das vezes as pessoas não tinham nem televisão, elas faziam seus próprios brinquedos ou brincavam na rua de coisas simples, interagiam ali. E isso mudou no mundo de hoje. As crianças e os jovens estão enclausurados nos seus quartos. Tem um celular que dá acesso ao mundo todo. Há pessoas que elas jamais viram, mas os chamam de seus amigos e são seus confidentes. E eles não conhecem mais seus pais, seus tutores, como aqueles que são os inspiradores. Os seus heróis são outros. É o colega da classe, é o cantor desvirtuado, muitas das vezes. Não estamos aqui para julgar, tá? Pessoas. Porque também nós estamos inseridos nessa sociedade. Mas esses são os novos ídolos destas pessoas, que muitas das vezes não têm nenhum vínculo religioso, não têm princípios nobres que possam mudar a sociedade. Então, esses são os desafios que nós nos encontramos. Muitos desses jovens e crianças, eles são filhos, e são filhos órfãos, porque os pais são vivos, mas eles não têm contato com os pais. Eles passam 8 horas conversando com os amigos, jogando com os amigos, e assim, quando é para sentar com os pais, é a maior dificuldade, né? Porque já não há aquele entrosamento. A família virou uma família que há muitos, século passado, século retrasado, Emílio Durkheim já falava, é uma sociedade anômica. Por que anômica? Porque nós viramos um número de celular, nós viramos uma carteira de identidade, o preso virou um número, e a sociedade é anômala quando ela passa a não identificar o indivíduo como um indivíduo, né? Passa a identificá-lo como número no colégio. Qual a sua matrícula? Ninguém sabe o nome. A diretora não sabe o nome. Na sua época, na minha época, a diretora sabia o nome. A professora sabia o nome de todo mundo. Hoje virou somente uma chamada. E o professor
tinha autoridade para colocar o aluno no eixo. Hoje, não. Vai fazer isso. Quem é professor sabe muito bem o que vai enfrentar, né? Os direitos são maiores que as obrigações. Nós estamos virando uma sociedade que gosta de ter direitos somente, né? Então, nós criamos filhos como se fossem nossos, e não são. Namorados e namoradas como se fossem nossas, e não são. Não são. Nenhum de nós é propriedade um do outro. Mas nós fomos educados para sermos assim, né? Nós fomos educados para ter propriedade, a minha casa, o meu carro, a minha conta, isso. Nós fomos educados para sermos assim, para ser proprietários de coisas, né? E nos esquecemos que nossa passagem aqui ela é transitória. Então, o grande dilema que se faz hoje para todos nós é exatamente tirarmos dessas amarras que nós carregamos, né? Porque eu não vou levar meu carro, eu mal vou levar, muitas das vezes, as ligações aqui familiares, muitas das vezes, por serem dissociadas, muitas das vezes. Talvez nós não nos encontremos nas próximas reencarnações devido aos nossos vínculos, e as oportunidades são agora, né? Para todos nós que nos preocupamos com o futuro, né, isso já foi dito em outras reuniões, é necessário que a gente se preocupe com o presente. Porque o futuro, já diz um ditado popular aí, né, a Deus pertence. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Então, nós devemos viver hoje, aproveitar hoje, fazer o máximo que nós possamos fazer hoje, porque amanhã eu ainda não vivi, né? Eu crio expectativas, trabalho para o futuro, mas o meu momento é esse, de trabalhar agora, talvez de dizer para o seu filho, muitas das vezes, que você não diz que o ama, para a sua esposa, para os seus amigos, de fato, né? Se nós formos perceber, hoje nós temos milhões de pessoas no nosso WhatsApp, nas nossas redes de ligações, mas se você precisar de um amigo de fato, talvez você tenha dificuldade de encontrá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Wilson, pela sua participação, pelos seus comentários, né, reflexivos. Eu devolvo a palavra para o Lelis, né, para que ele faça suas considerações finais e a prece de encerramento. Muito bom o nosso encontro de hoje, bastante proveitoso, embora nós tenhamos que ser um tanto superficiais nas reflexões trazidas pela benfeitora em razão do tempo, e também em razão do nosso tempo exíguo para o devido preparo, que a gente sempre gostaria de fazer melhor, né? Bem, minha gente, nós estamos muito gratos e um pouquinho mais melhorados, né, com o encontro de hoje. Então, nós vamos unir agora os nossos pensamentos em uníssono com o sentimento de gratidão, a espiritualidade amiga que sempre nos acolhe como alunos esforçados em busca da iluminação interior, por meio das obras de Kardec, de Joana de Ângeles e de tantos outros espíritos benfeitores da humanidade. Estamos vivenciando mais uma experiência no corpo físico. Trazemos conosco a nossa própria herança, constituída de fatores positivos como sombrios, mas estamos inseridos num processo natural de evolução. E devemos nos ver sempre como seres imortais, vivenciando mais uma oportunidade de crescimento. Com essa certeza de que estamos aqui, unidos com o mesmo objetivo, de nos iluminarmos, apoiados por esses amigos invisíveis, que são capitaneados pelo Cristo Jesus, nosso amigo incondicional, é que expressamos com muita força, mas também com muita serenidade, a nossa gratidão profunda
por esses encontros abençoados, mas, sobretudo, pelo Evangelho de Jesus, que deu origem a todo esse legado que vem trazido pelos benfeitores já mencionados. Assim, Senhor, agradecemos profundamente e elevamos os nossos melhores sentimentos de reconhecimento, de gratidão a Deus, nosso Pai, e que tenhamos todos dias de muita paz, serenidade e harmonia, todos nós, que assim seja.